Oi, meus amores, tudo bem? A tia Camila voltou, tá certo? Tava morrendo de saudade de vocês e eu tenho certeza que vocês também estavam, né? Pois eu já estou de volta, tá bom? Graças a Deus. A gente vai fazer a correção da última aula que foi passada na quinta-feira, tá? Vocês vão colocar o livrinho na página 129, tá bom? Coloquem o livro na página 129. E aí, na 129, tinha esse quadro para vocês responderem em casa, certo? Que na verdade é uma entrevista, é uma entrevista que vocês iriam fazer com alguém, né? Podia ser a mamãe, o papai, que passa muito tempo no celular. E aí a gente queria saber se essa pessoa sentia algum desconforto, se ela sentia alguma coisa quando passava muito tempo no celular, né? Olha aqui as perguntinhas, Você passa quanto tempo por dia mexendo no celular? Você sente algum desconforto após o uso prolongado do celular? E aqui você ia colocar o nome da pessoa, o tempo que essa pessoa passa no celular e se ela sente sim ou não, tá? Porque ela pode sentir, mas também ela pode não sentir o desconforto, tá bom? Isso aí era a atividade da 129, certo? Agora a gente vai corrigir a ficha de atividades, página 83, tá bom? Acompanhem aí com a ficha de vocês também, tá certo? E vamos lá. Desculpa. Primeira questão. Você sabia que o arco-íris tem uma sequência única de cores? Pesquise qual é essa sequência. Depois, pinte o arco-íris da imagem com base no que você descobriu. É assim, A sequência de cores é dessa forma aqui, Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta, tá certo? Essa seria a sequência de cores que vocês iriam pintar o arco-íris de vocês. Eu até recebi umas fotinhas de uns arco-íris lindos, tá bom? Se você ainda não me mandou, você manda pra tia ver, tá bom? Como ficou bonito, certo? E na 84, é para vocês fazerem o seguinte, Enumere as imagens a seguir de 1 a 3, na sequência em que as cenas acontecem, certo? Vamos lá, passou um pouquinho, mas eu vou voltar. Pronto, vou voltar um pouquinho aqui para vocês. Pronto. Tá? Aí essa primeira imagem aí tem um jardim, né, bem bonito, e está chovendo. Como é que eu vou saber? A segunda imagem não está chovendo, certo? Tem só o jardim, flores, mas não está chovendo, certo? E a terceira imagem, apareceu o arco-íris. Então a gente estudou, né, na aula passada, que o arco-íris ele aparece no finalzinho da chuva, quando chove, né, que o sol vem, aí a gente pode olhar para o céu que a gente vê o arco-íris. Então, esse do arco-íris com certeza vai ser o final, o número 3, que é depois que a chuva passa, tá bom? E aí, esse segundo aqui, que era o que estava com o jardim e as flores, vai ser o número 1, né? Porque aqui não está chovendo ainda, né? Então vai ser o 1. E aqui onde está chovendo com as flores vai ser o numeral 2, certo? Corrigida a atividade, a gente vai agora para a página 130 do livro de vocês, porque a gente vai falar hoje sobre luz e sombra, certo? A gente vai falar sobre luz e sombra na página 130, tá bom? Você já percebeu que quando o nosso corpo ele é iluminado por uma luz natural ou artificial,
podemos ver a nossa sombra. Olha só o que é que eu vou fazer, ó. Vocês estão vendo aqui a sombra da minha mão? Ó, vou fazer aqui uma imagem para vocês aqui na minha mão, para ver se vocês conseguem ver. Olha só. Estão vendo? Né? Um coração. Então, às vezes eu passo a mãozinha aqui, ó, e aí você consegue ver a sombra, não é assim? Por quê? Porque o local está escuro e somente essa parte aqui está iluminada, né? A sombra, ela pode ser longa ou curta, mas geralmente ela dá pistas sobre o que é iluminado, né? Ou seja, se a sombra está para cá, eu já sei que é essa parte aqui que está iluminada, tá bom? E aí a gente já tem logo aqui, ó, um joguinho, certo? Você gosta de desafios e aí você vai fazer em casa, tá? Observe atentamente a imagem a seguir. Nela podemos ver uma figura e ao lado dela várias sombras. Você precisa descobrir qual é a sombra verdadeira da figura. Siga as pistas abaixo para desvendar esse mistério, tá? Então aqui, ó, o número da sombra não é menor que 3, o número da sombra é maior que 4, o número da sombra está entre 5 e o 9, o número da sombra é um número par, o número da sombra corresponde à soma de 2 mais 6, já deu a resposta. A sombra verdadeira é o número, e aí vocês vão fazer essa brincadeirinha, tá? Qual é a sombra, tá bom? E vão me mandar para me ver se vocês acertaram, tá bom? E aí, ó, aqui tem a imagem. Pela imagem, a gente já consegue observar, ó, essa aqui tá totalmente diferente, o elefante, né? Ó. Então, pela sombra a gente já consegue identificar e pelas pistas também. Aí vocês me mandem se vocês acertaram, tá bom? Vamos saber agora como é que essas sombras elas se formam, tá certo? A sombra, ela se forma quando a luz que ilumina um objeto não consegue atravessá-lo. Assim, podemos dizer que a sombra é o resultado da ausência parcial de luz causada pela presença de um obstáculo. Vamos ler de novo? Assim, podemos dizer que a sombra é o resultado da ausência parcial de luz, causada pela presença de um obstáculo. Ou seja, que não tem luz, né, na sala e somente esse espaço está iluminado. Quando eu coloco a minha mão aqui, ó, certo? A luz ela não consegue chegar aqui, ó, por conta da minha mão, certo? Ó, minha mão tá no meio, certo? E essa parte aqui que fica pretinha, que é a da minha sombra, ó, olha só, é a parte que a luz não consegue iluminar. Todas as outras estão iluminadas, menos essa parte aqui, ó. Por quê? Porque tem justamente o obstáculo que é a minha mão, certo? Nas sombras, a sensação térmica é inferior àquela sentida com a exposição direta à luz solar. Por isso, a sombra ela serve de abrigo em locais quentes, tá? Então, vamos aqui para os exemplos, ó. O sol, né, a luz do sol está intensa e eles estão de braços, né, abertos. E aí a sombra aparece aqui, ó. Por quê? Porque tem um obstáculo aqui e a luz do sol não consegue chegar aqui, certo? Da mesma forma vem aqui, ó, a sombra dele refletida lá no projetor, certo? E aqui ele fez um desenho, colocou os bichinhos, ó, e aí refletiu a sombra e aí ele só fez pintar, tá bom? São diferentes exemplos de formação de sombras, certo? E aí, gente, tem essa atividade para vocês realizarem, tá? Ó, você já brincou de fazer sombra com as mãos, né? Sabia que podemos representar diferentes animais com a sombra e a imaginação? E aqui ele está representando vários animais com os dedinhos, ó. Certo? Estão vendo? E aí você vai só colocar o nome do animal que ele conseguiu representar aí com as mãos. Tá bom? E aí, por último, a gente vai ver
se as sombras elas crescem ou se elas diminuem, tá certo? Você já viu sua sombra no chão ao andar sobre o sol? Vocês já prestaram atenção? Eu já, sempre olho. Isso acontece porque a luz do sol, ela incide no corpo, mas não o atravessa. Foi o que eu expliquei lá na imagem de cima. Produzindo assim uma região atrás dele onde não há luz, que é justamente a sombra. Porque a luz do sol bate na gente, mas a gente é uma pessoa, né? Então a luz não consegue atravessar. E onde ela não consegue atravessar é onde se forma a nossa sombra do nosso corpo, certo? E aí, ó, aqui, ó. Ao amanhecer, o sol está em uma posição mais baixa. Então a luz atinge a casa em uma inclinação mais baixa, alongando a sombra, tá certo? Então, essa afirmativa aí, ela vai estar nessa imagem aqui, ó. Ao amanhecer, ó, o solzinho ainda tá baixo, né? O sol está em uma posição mais baixa, então a luz atinge a casa em uma inclinação mais baixa. E aí a sombra fica bem longa, tá bom? Conforme o sol muda de posição no céu, no meio do dia, ele está num ponto bem acima da casa, projetando uma sombra em linha reta, que resulta em uma sombra curta, ó. Que é essa imagem aqui, tá? Ó, sol lá em cima, então ele não tá pegando, né, boa parte da casa porque ele tá em cima e aí a sombra ela fica mais curtinha. E ao entardecer, o sol está novamente em uma inclinação mais baixa e aí novamente forma-se a sombra longa, certo? E assim vocês vão colocar as respostas, tá bom? E aqui tá a explicação se as sombras elas crescem ou diminuem, tá? Aqui elas estão maiores por conta do sol que está batendo diretamente, né, na altura praticamente da casa. Então a sombra ela vai ser maior, vai ser mais longa, porque o sol está na altura da casa, está batendo totalmente nela. E ela diminui quando o sol está mais alto, não está batendo, né, totalmente nela, só em uma parte dela, e aí a sombra ela fica pequenininha, certo? Ok? Terminado o conteúdo de hoje, certo, gente? Nós estudamos hoje sobre sombras. A tia Camila vai enviar para vocês no grupo, certo? Uma atividade, eu vou enviar para vocês um vídeo ensinando como é que faz uma caixinha de sombra. Vocês podem usar uma caixinha de sapato, certo? Folha que vocês têm em casa, a lanterna do celular e várias imagens que vão fazer sombra na caixinha de vocês, tá? Eu vou enviar, porque caso vocês tenham material em casa, vocês podem fazer e brincar de sombras, tá bom? E na página 133 do livro, vai ter uma experiência que vocês vão fazer, certo? Com as sombras de vocês no sol, tá bom? Vocês vão fazer e vão registrar no livro essa experiência, tá bom? Ó, quero dizer de novo que eu tava morrendo de saudade, tá certo? Façam as atividades bem direitinho, que a gente já tá, ó, na reta final, estamos terminando, ficando de férias, certo? Um cheiro bem grande e qualquer dúvida vocês me mandem, tá certo? Tchau, tchau, até amanhã.